Olá, eu sou o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, da série Checkmate Global. Estou gravando hoje, 15 de 6 de 2024, o 132º vídeo da série complementar, juntando as peças e explicando o movimento. Muitos têm chegado no canal recentemente e por isso preciso fazer um breve esclarecimento para que possam usufruir de todo o conteúdo. Como vocês sabem, os DGs querem uma grande guerra. Eles precisam dela para atingir os seus objetivos. No vídeo 128, fiz um resumo do raciocínio dos DGs. É fundamental que vocês entendam a lógica do jogo, seus objetivos e sua dinâmica. Revejam todos os vídeos do canal, mas coloquem especial atenção nos 40 vídeos de conceitos estruturantes que estão na descrição e no primeiro comentário fixado do vídeo 131. Somente assim poderão se proteger das situações adversas futuras. Aqueles que já acompanham o canal há algum tempo sabem que aqui no XMG não tratamos de ismos, capitalismo, socialismo, comunismo, catolicismo, protestantismo, islamismo, ou seja lá o que for. E também não tratamos de fulanos, ou seja, políticos e pessoas que são peças no tabuleiro. E adotamos essa abordagem simplesmente pelo motivo de que eles não são relevantes no jogo. Os ismos são fomentados pelos DGs, que patrocinam e estão por trás de todos eles para criar uma falsa competição, enquanto apostam nos dois cavalos. Os fulanos são peões, descartáveis e trocados quando conveniente. Aqui você vai encontrar análise imparcial, com discernimento e sem paixões, sem torcida, sem confundir o seu desejo com a realidade dos fatos. A vida não é um filme de Hollywood. São milhares de evidências e citações que dão suporte à análise do canal ao longo desses 4 anos. Somente assim, conhecendo o oponente e o jogo, vocês poderão entender o básico necessário e, caso se dediquem, avançar ainda mais neste conhecimento. Tratamos aqui de geopolítica profunda, estratégica, e não de paixões, idolatrias e torcidas. O canal XMG também não é um canal de notícias, é um canal de informações e auxílio no preparo para este período de profundas transformações que já estamos vivendo na superfície do planeta e que vai se tornar mais radical a cada dia, como tenho avisado aqui nesses últimos 4 anos. A metodologia de transmissão de conhecimento baseia-se na construção crescente de conceitos alicerçados por evidências ao longo dos vídeos. Por isso é importante você ver e rever os vídeos do canal. A cada dia, sua compreensão vai se aprofundar e se expandir. Quanto àqueles que se decepcionam com os vários youtubers que me copiam, que se apropriam da minha produção de conhecimento, a esses seguidores eu digo o seguinte: não se preocupem com esses youtubers. Para entender o jogo ao nível mais profundo, para saber explicar, é necessário uma experiência direta com os jogadores e as mãos, conhecer suas motivações e seu pensamento. E este conhecimento os meus copiadores não têm. Eles vão continuar a propagar distorções do conhecimento original e a desencaminhar seus seguidores. São sepulcros caiados. Importa compreender que os acontecimentos seguem uma lógica e são inevitáveis. Uma árvore se conhece pelos seus frutos. O Ocidente foi sabotado por dentro ao longo de décadas
como já expliquei aqui no canal, através de técnicas de guerra de quinta geração. Esse processo não é mais facilmente reversível. Não é uma questão de concordar ou querer. As evidências estão aí e seus sinais gritam. Você será impactado por ele. Aliás, já está sendo fortemente impactado desde 2020. E sua discordância ou negação não muda boa parte do rumo dos acontecimentos. Eles chegarão a você de qualquer forma. Para compreender melhor isso, pense em como você se sentiu no início da pandemia do Covid, no primeiro semestre de 2020. Lembre-se da sua surpresa crescente. O catalisador foi implantado e sua discordância ou desejos não fizeram muita diferença no contexto global de impactos. Você foi submetido a certas coisas, independentemente da sua vontade, por algo que veio de fora. Outro exemplo, pense nos recentes acontecimentos no Rio Grande do Sul. Como você se sentiu? Sua opinião ou discordância teve qual influência no impacto aos moradores? Entenda isto e busque um ponto de observação estratégico imparcial sobre o desenrolar do jogo. Negar isso não vai mudar o impacto dos acontecimentos. O que faz a mudança é a ação. Na verdade, é a sua reação aos acontecimentos. Acontecerá para todos. O que vai fazer a diferença na sua vida é a sua reação. A omissão pode custar a vida. O fato inelutável é que momentos mais difíceis do que os que já passamos de 2020 para cá se aproximam celeremente. É uma travessia. Como eu disse antes, vejam e revejam os vídeos do canal para estarem preparados. Nessa travessia, somente vencerão os que estiverem com o seu rumo adequado e uma vontade resoluta. Não se esqueçam das medidas prudenciais aqui já divulgadas em vídeos anteriores. Vou repetir. Não se esqueçam das medidas prudenciais aqui já divulgadas. Os seguidores do canal que estavam no Rio Grande do Sul perceberam a diferença entre estar preparado e não estar. Se vocês desejarem ajudar a outros, divulguem o canal para quem possa entender. Para nécios, não precisa, eles já fizeram a sua escolha. Não imponha nada a ninguém. Não desperdice a sua energia. Isso colocado, isso posto e bem compreendido, vamos agora ao movimento do cavalo. Deixaremos o conflito da Rússia com a OTAN para o final e vocês entenderão o porquê. Vamos começar pelo conflito no Oriente Médio. O Tribunal Penal Internacional apresentou uma condenação contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, e outros membros do Hamas, dentre eles o líder Yahya Sinwar. Houve uma forte reação de críticas por parte de líderes do Ocidente. A administração Biden condenou os pedidos formais de mandados de prisão pendentes como ultrajantes. Um painel de 3 juízes decidirá se emitirá os mandados de prisão e permitirá que o caso prossiga. Os juízes normalmente levam 2 meses para tomar tais decisões, aproximadamente. Se confirmado, Netanyahu e os outros condenados, no caso, se houver, poderão ter dificuldade em viajar para certos países que são signatários do Estatuto de Roma. Alguns países deixaram claro que irão, sim, cumprir a ordem de prisão, como, por exemplo, a Alemanha.
Stephen Herbrecht, porta-voz do chanceler alemão Olaf Scholz, respondendo ao questionamento se a Alemanha prenderia Netanyahu, ele respondeu, abre aspas, claro, sim, cumpriremos a lei, fecha aspas. Todavia, outros governos deram a entender que vão cumprir se for para prender Putin ou Sinwar, do Hamas, mas não vão cumprir se for para prender Netanyahu. O interessante desse episódio é ver que os mesmos líderes ocidentais que aplaudiram o Tribunal Penal Internacional quando este emitiu um mandato de prisão contra Putin, agora estão contrariados com o fato desse mesmo tribunal fazer o mesmo com o aliado dos Estados Unidos, Benjamin Netanyahu. O tribunal parece ser bom quando emite sentenças favoráveis a uma certa causa e ser ruim quando a contraria. Israel ainda enfrenta separadamente um caso apresentado pela África do Sul no Tribunal Internacional de Justiça, que é o Tribunal Superior das Nações Unidas, no qual Israel é acusado de genocídio. Nesse outro tribunal internacional, que é o Tribunal Internacional de Justiça, com sede na Holanda, houve uma votação que apelou ao governo de Israel para suspender imediatamente as suas operações militares no território de Rafah, no sul da faixa de Gaza. Por 13 votos a 2, o principal tribunal das Nações Unidas determinou às forças de Israel que suspendessem a sua ofensiva militar a qualquer outra ação na província de Rafah. Em mais 3 votações deliberativas distintas, o tribunal orientou Israel a, primeiro, manter aberta a passagem de Rafah para o fornecimento sem entraves de serviços básicos e assistência humanitária urgentemente necessários. 2. Garantir que as equipes de investigação da ONU tenham acesso desimpedido para entrar na faixa de Gaza, para investigar alegações de genocídio. E, por fim, número 3, que o governo de Israel publicasse um relatório documentando os seus esforços para cumprir as outras ordens do tribunal relativas ao conflito na faixa de Gaza. Muito bem, somente o futuro vai mostrar se Israel cumprirá estas determinações. Em outro desgaste de Israel com o organismo internacional, Stephane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que Israel será adicionado à lista de infratores que cometeram violações contra crianças. O relatório deverá ser apresentado ao Conselho de Segurança da ONU e publicado oficialmente no dia 18 de junho. Outro órgão internacional que opinou sobre o conflito lá em Gaza foi o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ele votou a favor de uma resolução liderada pelos Estados Unidos, afirmando uma proposta de cessar-fogo em Gaza. Falando em uma entrevista coletiva em Doha, no Catar, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que o governo Biden recebeu a resposta do Hamas a essa proposta de cessar-fogo no dia 11 de junho e observou que sua resposta incluía várias mudanças nos termos propostos de paz. Enquanto o texto final não fica pronto, o conflito continua. Já são 4 órgãos internacionais, incluindo 2 tribunais, a se envolverem neste conflito, algo absolutamente inédito. Talvez como uma primeira consequência desses movimentos, Benny Gantz, membro do Gabinete de Guerra de Israel, anunciou a sua renúncia. Gantz tem grande prestígio no Ocidente por suas posturas moderadas e muito sensatas. No anúncio de sua saída do governo, ele disse que Netanyahu está tornando
a vitória total impossível e que o governo precisa colocar o retorno dos reféns capturados no dia 7 de outubro acima da sobrevivência política. Aqueles de vocês que viram os vídeos que fiz sobre este conflito entendem bem o que ele quis dizer. As rachaduras, as dissenções no governo de Israel estão aumentando, bem como entre o povo de Israel e muitos ex-funcionários do governo. O ex-embaixador israelense Alon Pincus disse numa entrevista ao serviço espanhol da BBC que Israel está a caminho de se transformar em um Estado pária, se o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu mantiver as atuais políticas e a condução da guerra em Gaza. Ele enfatizou que, sem mudanças, seu país vai ficar cada dia mais isolado no mundo. Pois bem, eu avisei há meses atrás, em um vídeo especial que eu fiz, de número 122, que Israel estava entrando num cheque de 5 posições. A estratégia estava errada e eu avisei meses atrás. Pois bem, passados 8 meses desde o início do conflito, Israel ainda não conseguiu os seus objetivos primários de destruir o Hamas e libertar os reféns. O pior, alimentou a onda de formação de novos terroristas e colocou a opinião pública mundial contra si. O resultado é que mais e mais países estão mudando o seu posicionamento. O primeiro país a reconhecer o Estado palestino foi a Argélia, decisão seguida depois por dezenas de outros países, entre eles China, Brasil e Índia. Agora, os governos da Espanha, Irlanda e Noruega divulgaram, num anúncio coordenado, que irão reconhecer o Estado da Palestina como um membro soberano da comunidade internacional. Dessa forma, agora já são mais de 140 países que reconhecem esse status dos palestinos como um Estado soberano. Esta reviravolta no rumo dos acontecimentos mostra que a estratégia do governo de Netanyahu está errada, como eu disse no vídeo 122 e nos demais. Lembre-se sempre na sua análise. Pelos frutos se conhece a árvore. Se os frutos não estão sendo bons, a estratégia não pode ser boa. Só que não termina aí. Não satisfeito em não vencer o Hamas até o momento, agora Netanyahu quer arrumar briga com o Líbano e com o Hezbollah ao norte e com o Egito ao sul, fora a possibilidade sempre relevante de escalar um conflito com o Irã a leste. Sem dúvida, os ataques do Hezbollah na fronteira norte de Israel têm causado séria insatisfação, com danos constantes, e isso realmente incomoda muito. Todavia, como eu já mostrei, a guerra custa a Israel muito dinheiro, muitos recursos financeiros, além de custar também em vida e decréscimo de apoio popular. Sem o apoio da Europa e dos Estados Unidos, a guerra de Israel é inviável e este apoio vem diminuindo. Eu pergunto, como avançar para novas frentes de batalha nesta condição, numa dependência total de apoio dos Estados Unidos e da Europa? Como avançar sem poder se apoiar sozinho? Essa é a questão. Os Estados Unidos estão alertando Israel contra a escalada no Líbano, após novos comentários de Netanyahu, que ameaçou uma grande ofensiva naquela região. Netanyahu disse, abre aspas, estamos preparados para uma operação muito intensa no norte, fecha aspas. O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Matthew Miller, respondeu da seguinte maneira,
Abre aspas. Não queremos ver essa escalada do conflito, que apenas levaria a mais perdas de vida, tanto de israelenses como do povo libanês, e prejudicaria enormemente a segurança geral e a estabilidade de Israel na região. Fecha aspas. O chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, tenente-general Herzi Halev, disse no início do mês, abre aspas, agora o trabalho das FDI, que são as Forças Armadas de Israel, é destruir o Hezbollah, fecha aspas. Ou seja, parece que eles já elegeram o Hezbollah como o próximo alvo, mesmo que ainda não tenham dado conta do Hamas. Ele, esse general, somente não explicou como chegará a este objetivo. Segundo uma publicação, durante a guerra de 2006, o Hezbollah chocou os comandantes das FDI pelo seu desempenho no campo de batalha e pelas táticas de guerrilha eficazes. E desde então tem havido um consenso geral de que o grupo Hezbollah é mais poderoso do que se pensava anteriormente. Agora observe que o Hamas é muito menor que o Hezbollah e ainda não foi vencido definitivamente após 8 meses de combates intensos. O Egito está extremamente incomodado com a invasão por parte de Israel da passagem de Rafah ao sul. Eles entendem que Israel violou os acordos de Camp David ao penetrar com seus tanques na zona desmilitarizada, conhecida como Corredor de Filadélfia, uma faixa de terra de 14 quilômetros de comprimento por 100 metros de largura, que é administrada desde 2005 pelo Egito e pelos palestinos. Os egípcios estão sendo extremamente discretos nas suas manifestações, muito quietos, e isso é o que mais preocupa. Eles têm sido interlocutores dos palestinos nas conversas com os Estados Unidos. Para alguns entenderem o poder de fogo dos egípcios, eu vou citar aqui alegações, um comentário do general israelense reformado Yitzhak Brik, que disse ao jornal Maariv que um conflito entre o Egito e Israel, devido ao cerco de Rafah pelo exército israelense, se transformaria numa tragédia para o governo de Netanyahu, porque Israel não tem forma de lidar com o Egito, dito pelo general aposentado de Israel. Segundo o general israelense Brik, o exército egípcio é um dos mais poderosos do Médio Oriente, ostentando cerca de 4.000 tanques, incluindo 2.000 modernos, bem como poderosos navios e aviões de combate. E ele diz: romper a paz com os egípcios seria uma catástrofe para a segurança de Israel em todos os aspectos, e em caso de conflito, Israel não teria muitas opções. Agora vocês imaginem Israel abrir tantas frentes de guerra sem apoio internacional. Por isso, Netanyahu precisa desesperadamente de um fato novo que envolva os Estados Unidos diretamente no conflito, como já mostrei aqui, quando houve aquela troca de agressões com o Irã. Biden resiste a levar os Estados Unidos a se envolver, porque ele sabe que um conflito deste, antes das eleições de novembro, faria disparar o preço do petróleo, causando inflação nos Estados Unidos. E esse aumento de preços geraria perda de votos para a eleição presidencial. Ademais, ele sabe que a maioria dos seus eleitores são de esquerda, progressistas, e apoiam os palestinos. E ele também não pode abrir mão desses votos. Biden não pode abrir mão desta eleição, como eu já mostrei. Passados mais de 6 meses, a Operação Guardião da Prosperidade no Mar Vermelho
que visava impedir os Houthis do Iêmen de afundar navios mercantes, tem se mostrado um fracasso. Eu já havia também mostrado como vários países se negaram a aderir a essa iniciativa dos Estados Unidos. Nesse período, pelo menos 20 navios foram danificados no Mar Vermelho pelos Houthis. A operação, que é liderada pelos Estados Unidos, é algo que recuou, sumiu das manchetes, uma vez que ela se revelou, em geral, ineficaz. É um cenário incrível, onde 3 das maiores potências do mundo, Estados Unidos, Reino Unido e França, não conseguem deter, vencer uma milícia num país pobre como o Iêmen. Não conseguem interromper os ataques Houthis que visam parar o transporte de mercadorias numa das rotas mais importantes do mundo. Por aí dá para ver como a realidade dos fatos é uma bem diferente dos filmes de Hollywood. Para entender essa questão do Iêmen e da força que eles têm tido para parar os navios, basta citar que mais um drone MQ-9 Reaper dos Estados Unidos, que custa cada um 30 milhões de dólares a unidade, caiu no Iêmen em 29 de maio, conforme se viu em vídeos e imagens. Isso marca o 6º drone MQ-9 Reaper dos Estados Unidos a cair nas mãos do movimento de resistência Houthi, ou conhecido como Ansar Allah, do Iêmen e das Forças Armadas Iemenitas. Esses drones, altamente sofisticados, estão sendo submetidos à engenharia reversa para descobrir o seu funcionamento e depois serem incorporados na tecnologia do Irã de drones. E certamente esses drones melhorados, com a tecnologia americana, serão usados contra aliados do Ocidente. Surgiram alguns vídeos na internet e informações sobre um ataque dos Houthis, que também chamados de Ansar Allah, a um porta-aviões dos Estados Unidos, o USS Eisenhower. Esse ataque teria ocorrido entre o final do mês passado e o início desse mês. As cenas colocadas na internet mostram incêndios no convés, na cabine de comando e outras partes do porta-aviões dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, obviamente, desmentiram esse ataque. Seria, então, interessante, muito adequado, que os Estados Unidos mostrem imagens inquestionáveis do porta-aviões navegando após esta data e sem dano algum, para cortar definitivamente estes boatos. É o USS Eisenhower. O presidente iraniano Ebrahim Raisi, junto com o ministro das Relações Exteriores Hossein Amir, morreu num acidente aéreo no caminho de volta de uma visita oficial ao Azerbaijão. Da comitiva, dos 3 helicópteros que estavam na comitiva, somente o dele caiu. Foram várias as autoridades do Irã que morreram nos últimos meses, incluindo generais e membros da inteligência. Pergunta-se, é uma coincidência? Um subcomitê da Câmara dos Estados Unidos solicitou informações ao Pentágono sobre o impacto do Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão, que na sigla é DEI, nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Eu já mostrei aqui várias vezes como esse programa tem minado a capacidade de combate das forças dos Estados Unidos, isso dito pelos próprios militares estadunidenses. Aliás, toda a capacidade de combate das Forças Armadas do Ocidente tem sido sabotada há muito tempo, como eu venho mostrando, seja na questão das munições, seja na questão do recrutamento, seja na questão das suas armas. Nesse caso específico, em uma carta datada de 20 de maio ao general Lester Lyles,
que é aposentado, mas que é presidente do Comitê Consultivo de Defesa sobre Diversidade e Inclusão do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O comitê, esse subcomitê mandou uma carta a ele escrevendo o seguinte, abre aspas, o subcomitê continua preocupado com o fato de, sob o pretexto de DEI, Diversidade, Equidade e Inclusão, as promoções estarem a ser recompensadas com base no sexo, gênero, etnia e raça, em detrimento do mérito. Fecha aspas. O deputado Glenn Grotman, do subcomitê, disse o seguinte, abre aspas, nossos militares estão lutando contra os experimentos sociais do governo Biden de integração de princípios de diversidade, equidade e inclusão em suas fileiras, em detrimento de nossas forças armadas. Fecha aspas. O chefe da OTAN, Jens Stoltenberg, postou no X, o antigo Twitter, no mês passado, a seguinte frase, abre aspas, no Dia Internacional contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia, e todos os dias, todo amor é igual. As pessoas LGBTQ+, merecem respeito e dignidade, e tenho orgulho de me considerar seu aliado. Fecha aspas, postado pelo Stoltenberg, secretário-geral da OTAN, no mês passado, na plataforma X. Serão estes exércitos da OTAN que possivelmente enfrentarão russos, chineses, norte-coreanos e árabes. Mais uma vez aconteceu uma retirada desajeitada, bem ao estilo de Biden, de forças dos Estados Unidos. Ele, Biden, concordou em remover as tropas restantes dos Estados Unidos no Niger até setembro, abandonando 2 bases militares para trás, sendo uma delas uma base aérea que custou 100 milhões de dólares. Tropas russas já estão no país, no Niger, e com o apoio do novo regime, vão ocupar as ex-bases dos Estados Unidos. A junta militar que tomou o poder no ano passado também já ordenou a saída das tropas francesas, ao mesmo tempo em que se aproxima rapidamente da Rússia. Uma notícia mostra o nível de conscientização que as pessoas estão atingindo em função do agravamento da situação. Uma pesquisa realizada pela Rasmussen Reports descobriu que 41% dos americanos estão preocupados com a possibilidade de uma guerra civil eclodir em algum momento durante os próximos 5 anos, incluindo 16% que dizem que a guerra civil é muito provável nesse mesmo período. São quase metade dos americanos sentindo que uma guerra civil está se aproximando. Agora vamos aos movimentos que envolvem a grande guerra que se aproxima na Ásia, Oceania, Oriente Médio e Europa. Vamos falar agora das causas da formação do que está levando a essa possibilidade de guerra iminente. Em sua primeira viagem, depois de conquistar um novo mandato de 6 anos, o presidente Vladimir Putin reuniu-se com Xi Jinping da China no dia 16 de maio, reafirmando a sua parceria sem limites entre os dois países, Rússia e China. Para se ter uma ideia dessa proximidade entre os dois, desde que Xi assumiu o cargo em 2012, Putin e ele já se reuniram mais de 40 vezes. Vou repetir, mais de 40 vezes. Xi Jinping e Putin são as 2 maiores autoridades nos seus respectivos países. Xi também escolheu a Rússia como seu primeiro destino estrangeiro desde o início do seu 3º mandato, em março de 2023. Numa reunião informativa nesse mesmo dia, o Departamento de Estado dos Estados Unidos alertou
o Partido Comunista Chinês que ele deve decidir entre continuar a apoiar a Rússia ou manter uma relação com o Ocidente. Ou seja, pressiona a China a fazer uma escolha, tomar uma decisão. Todavia, nesse último encontro entre Xi Jinping e Putin, Xi descreveu a Rússia como um bom vizinho, um bom amigo e um bom parceiro, de acordo com o resumo da reunião divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da China. Numa demonstração de proximidade em meio à pressão dos Estados Unidos, os dois líderes emitiram uma declaração conjunta aprofundando a sua parceria estratégica abrangente para uma nova era. Esse foi, obviamente, um recado dos dois países face às crescentes pressões do Ocidente para que a China se afaste da Rússia, o que, obviamente, não está acontecendo. Aliás, a cada dia parece estar acontecendo o contrário. A China claramente já escolheu o seu lado e alguém precisa explicar isso ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. O fato é que os Estados Unidos é que parece precisar da colaboração da Rússia e da China. Eu já mostrei a vocês a questão da escassez de minerais estratégicos nos Estados Unidos para, inclusive, fabricação de munições e que esses estoques estão na China e na Rússia. Ademais, os Estados Unidos agora instou a China e a Rússia para declararem que a inteligência artificial não terá controle sobre a implantação de armas nucleares. O responsável pelo controle de armas do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Paul Dean, disse que os Estados Unidos assumiram o compromisso de que a decisão de implantar armas nucleares só seria tomada por um ser humano. E ele disse: acolheríamos com satisfação uma declaração semelhante da China e da Federação Russa, fecha aspas. A Rússia e a China ignoraram, sequer responderam. Aliás, Putin fez um movimento inesperado logo após a votação direta da população que o reconduziu ao cargo por mais 6 anos. Ele demitiu do cargo dos auxiliares próximos a ele o então ministro da Defesa Sergei Shoigu e o secretário do Conselho de Segurança Nikolai Patrushev. Ambos eram considerados por todos não só auxiliares próximos de Putin, mas também seus amigos do círculo mais íntimo. Algo muito grave deve ter impulsionado esta decisão de Putin. Os líderes da China e do Japão chegaram à Coreia do Sul no dia 26 de maio para participar de uma reunião com o presidente da Coreia do Sul. Os 3 países faziam reuniões anuais que foram paralisadas após a pandemia do Covid. O vice-diretor de Segurança Nacional da Coreia do Sul, Kim Tae-il, disse o seguinte, abre aspas, esta reunião servirá como um ponto de viragem para os 3 países restaurarem e normalizarem completamente o sistema cooperativo. Vou repetir o que o vice-diretor de Segurança da Coreia do Sul disse, que será um ponto de viragem para os 3 países, lembrando, Japão, Coreia do Sul e China, um ponto de viragem para os 3 países restaurarem e normalizarem completamente o sistema cooperativo, fecha aspas. Pelo jeito, os 3 países asiáticos parecem estar querendo se reaproximar. Eu já comentei aqui também que o espaço é um novo campo de disputa entre as grandes potências. O major-general Gregory Kennan, vice-chefe de operações espaciais de inteligência dos Estados Unidos, disse que a China conseguiu uma ruptura estratégica no espaço, implantando agora uma vasta rede de satélites capazes
de atingir as forças dos Estados Unidos. E ele concluiu da seguinte maneira, abre aspas, o exército chinês avançou rapidamente no espaço de uma forma que poucas pessoas podem realmente apreciar. Abre aspas, fecha aspas. Eu já falei desse rápido desenvolvimento chinês no espaço em outros vídeos também anteriores. Com a capacidade adicional de recolhimento de informações militares da China no espaço, os militares dos Estados Unidos já não detêm o monopólio de atingir alvos móveis a distâncias extremamente longas, segundo o general dos Estados Unidos. Segundo ele ainda, agora a China tem uma capacidade semelhante dada a sua frota de satélites. E o Major-General Gregory Kennan concluiu da seguinte forma a sua explanação. Esse nosso monopólio acabou. Não só a China fez grandes desenvolvimentos militares no espaço, como a Rússia também, como também já mostrei, quando um parlamentar dos Estados Unidos chamou a atenção para uma arma que os russos teriam colocado no espaço. Agora foi a vez do secretário adjunto de Defesa para a Política Espacial, John Plumb, num depoimento por escrito no Comitê de Serviços Armados da Câmara, afirmar que a Rússia está desenvolvendo uma arma nuclear baseada no espaço que poderá tornar a órbita baixa da Terra, onde está localizado a maioria dos satélites, inutilizável durante um ano se for detonada. Vou repetir, se a arma da Rússia for detonada, ela vai tornar a órbita baixa da Terra, onde estão a grande maioria dos satélites, inutilizável durante um ano. O secretário ainda acrescentou, abre aspas, o conceito que nos preocupa é o desenvolvimento da Rússia e, se não conseguirmos convencê-los do contrário, de lançar uma arma nuclear no espaço que será uma arma indiscriminada, fecha aspas. Acrescentando ainda que a arma não faria distinção entre satélites militares, civis ou comerciais. Em abril, inclusive, a Rússia vetou um projeto de resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, elaborado pelos Estados Unidos, para prevenir armas nucleares no espaço. Pois bem, pelo jeito, os russos não estão dispostos a aceitar aquela rede de coleta de informações que o Elon Musk está construindo para a NRO, como comentei no vídeo anterior. Aliás, a corrida armamentista continua a todo vapor. Segundo o American Enterprise Institute, com sede em Washington, a China gastou 710 bilhões de dólares nas suas forças armadas em 2022, mais de 3 vezes os totais declarados por eles publicamente. Em 2022, a China anunciou que seus gastos eram de 229 bilhões de dólares, enquanto que Mackenzie England, do Instituto, diz que foram, na verdade, de 710 bilhões de dólares. Isso porque, segundo ela, Mackenzie England, a China não coloca nessa rubrica de gastos uma série de outros que são ligados à defesa, como, por exemplo, a guarda costeira, o desenvolvimento de softwares para pandemia, cyberespionagem, entre outros vários projetos conduzidos pelas empresas estatais chinesas e que não entram nessa rubrica, que são disfarçados pelo desenvolvimento de tecnologias de dupla utilização. Essa estratégia de fusão militar-civil tem permitido aos chineses disfarçar seus gastos militares. Obviamente, todos sabem que seria impossível para a China chegar ao desenvolvimento militar que chegou hoje gastando tão pouco dinheiro. Ela, obviamente, gastava muito mais do que estava dizendo, estava publicando. Essa informação também, que foi dada agora,
implica em dizer que o orçamento realizado em 2022 pela China foi maior que o dos Estados Unidos, porque naquela época os Estados Unidos declarou 742 bilhões de dólares nas suas forças armadas, enquanto que a China, por esse relatório, gastou 710. Não foi maior, mas foi praticamente o mesmo valor. E, novamente, Iglan diz o seguinte, abre aspas, a China conseguiu construir rapidamente forças de mísseis sofisticadas, ultrapassar os Estados Unidos através da construção da maior marinha do mundo e alcançar até mesmo e ultrapassar os Estados Unidos em muitas áreas chaves de segurança nacional, o que seria impossível sem um grande valor investido. Muito bem, senhores. Sabe-se que os chineses ocultam o seu potencial, exatamente o inverso do Ocidente, que gosta de mostrá-los. Eles, chineses, guardam as suas cartas para o momento adequado. O mais avançado caça dos Estados Unidos, o F-35, é só problema, como venho mostrando. Ele está prestes a se tornar o projeto de armas mais caro do mundo, alcançando 2 trilhões de dólares no seu programa. Entretanto, mesmo gastando 2 trilhões de dólares, mais de 70% deles não têm capacidade de combate, como eu já mostrei através de um relatório oficial dos Estados Unidos num vídeo anterior. Tanto o software como o hardware do F-35 não são confiáveis. Seu software, que controla praticamente todo o avião, é tão ruim que foi solicitado o desenvolvimento de um novo, apelidado de TR-3, ao custo de 1,8 bilhão de dólares. Aliás, a indústria, o complexo industrial militar dos Estados Unidos, faz sempre armas com valores incríveis. Com problemas variados e graves, o Pentágono, em julho do ano passado, passou a recusar a entrega de tantos F-35 que a Lockheed Martin, que fabrica eles, está ficando sem lugares para colocá-los, de acordo com um novo relatório de uma agência governamental de vigilância. O deputado Rob Wittman, presidente do Subcomitê Tático das Forças Aéreas e Terrestres dos Serviços Armados da Câmara, disse o seguinte: é surpreendente que a Lockheed não tenha modernizado a forma como desenvolve software e hardware para o programa. Assim que a atualização do TR-3 estiver pronta, levará cerca de 1 ano para entregar todos os jatos que a Lockheed estacionou. À medida que a situação na Ucrânia se agrava, esta impõe leis desesperadas de recrutamento. A Ucrânia está agora a aplicar uma nova lei de mobilização que está sendo considerada divisiva, que causa divisões entre muitos cidadãos ucranianos e alguns líderes políticos. A lei exige, essa lei, nova lei de recrutamento na Ucrânia, que homens com idades entre 18 e 60 anos carreguem sempre consigo a sua documentação militar para ser apresentada às autoridades quando solicitada. Quem não tiver identidade militar, obviamente, é um desertor. Ou, se não é um desertor, terá que explicar muito bem o que aconteceu. E todos os homens ucranianos em idade militar no estrangeiro devem regressar à Ucrânia para renovar os seus passaportes, incluindo os refugiados que foram expulsos de suas casas nos primeiros dias da guerra. Só não se sabe se os ucranianos no exterior, em idade militar, quando regressarem à Ucrânia para renovar seus passaportes, conseguirão de lá sair. Biden assinou na Itália, à margem da reunião do G7, um acordo bilateral de segurança com a Ucrânia. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jack Sullivan, disse o seguinte, abre aspas, qualquer paz duradoura na Ucrânia tem de ser garantida pela capacidade da própria Ucrânia para se defender e dissuadir futuras agressões.
Fecha aspas. Sullivan disse que o novo acordo abrange o tipo de apoio militar que o governo dos Estados Unidos já forneceu à Ucrânia, mas não comprometeria as tropas dos Estados Unidos no envolvimento direto no conflito. Ele concluiu, abre aspas, eles, referindo-se à Ucrânia, pediram as nossas armas e assistência enquanto lutam para defender o seu território. Eles não pediram as nossas forças que se juntassem à luta. Portanto, esse acordo não inclui qualquer compromisso de usar as nossas próprias forças para defender a Ucrânia. Fecha aspas. Muitos analistas militares entendem que as bases dos Estados Unidos distribuídas por todo o planeta, seja dentro da nação ou em outras partes, estão despreparadas para as ameaças crescentes. Elas são concentradas, pouco reforçadas e sem camuflagens. Tal como na Segunda Grande Guerra Mundial, quando cidades falsas foram construídas sobre fábricas de aviões, deveria ser utilizada agora uma camuflagem generosa para tornar as bases dos Estados Unidos sólidas e dispersas, mais resilientes e preparadas. Agora, vamos para a parte final e muito importante deste vídeo. Vou falar agora da linha vermelha que foi ultrapassada e que pode, a partir de agora, desencadear uma grande guerra. O possível sinal verde para a Ucrânia atacar território russo com mísseis de longo alcance fornecido pelo Ocidente irritou a Rússia. O presidente russo, Putin, discursou no Fórum Econômico Anual em São Petersburgo, onde sugeriu estar considerando a opção de fornecer aos adversários do Ocidente mísseis russos de longo alcance. Quanto ao consentimento dos ocidentais à Ucrânia de atacar o território russo, ele disse o seguinte, abre aspas, isso marcaria o seu envolvimento direto na guerra contra a Federação Russa e reservamos-nos o direito de agir da mesma forma, fecha aspas. E depois concluiu, abre aspas, se eles consideram possível entregar tais armas à zona de combate para lançar ataques em nosso território e criar problemas para nós, por que não temos o direito de fornecer armas do mesmo tipo para algumas regiões do mundo onde possam ser usadas para lançar ataques contra instalações sensíveis dos países que hoje o fazem a Rússia? Fecha aspas. E depois ele acrescentou, vamos pensar sobre isso. Agora vocês imaginem o Hezbollah, a Síria, o Irã, o Hamas, ou mesmo Cuba e Venezuela, de posse de mísseis hipersônicos de longo alcance fornecidos pela Rússia. Bem complicado. Depois disso, a Rússia despachou navios de guerra para o Caribe, que foram manobras perto de Cuba e da Venezuela. Farão manobras lá. A CBS News relata que bombardeiros russos de longo alcance se encontrarão com os navios para manobras navais e aéreas combinadas. Segundo informações, um submarino nuclear russo acompanha a frota que se dirige para o Caribe e que se encontrará com bombardeiros russos de longo alcance. Talvez por isso Biden garantiu depois que a Ucrânia não usará armas dos Estados Unidos para atacar a Rússia. Ele fez isso durante uma entrevista à ABC News com o apresentador David Moore. Bom, é difícil, muitas vezes, acreditar no que Biden fala, porque ele disse que os Estados Unidos não estão autorizando ataques a 320 quilômetros da Rússia e não estamos autorizando ataques a Moscou e ao Kremlin, disse ele. As explicações dele são sempre muito confusas. Ele fala uma coisa, depois fala outra e é muito complicado. Por isso, suas palavras
não têm sido levadas a sério. O ex-presidente russo e atual vice-presidente do Conselho de Segurança, Dmitry Medvedev, alertou os ocidentais ao dizer o seguinte, abre aspas, os países da OTAN que aprovaram ataques com suas armas em território russo devem estar cientes de que os seus equipamentos e especialistas serão destruídos não só na Ucrânia, mas também em qualquer ponto de onde o território russo for atacado. Já surgiram várias informações de mísseis russos atacando bases na Ucrânia, praticamente na fronteira com outros países, destruindo armas que estão sendo entregues e matando muitos e muitos estrangeiros lá alocados. Ele também, Medvedev, disse que, ao contrário das muitas das tentativas do Ocidente para ofuscar a realidade, os sistemas de mísseis de longo alcance da Ucrânia são, na verdade, operados diretamente por militares dos países da OTAN. E ele disse que isso equivale à participação direta desses países na guerra. Todos sabem que essa defesa obstinada do Ocidente em relação à Ucrânia não tem nada a ver com democracia ou liberdades. Se fosse assim, o Ocidente teria feito de tudo para que a Arábia Saudita, que sempre foi uma monarquia que não respeita direitos humanos, se transformasse numa democracia, o que nunca ocorreu e os Estados Unidos se manteve aliado dela. Nós sabemos que a questão da Ucrânia tem outras motivações, até porque não é uma questão de democracia, face o mandato presidencial do presidente ucraniano Zelensky ter acabado. O mandato dele já acabou, do Zelensky, e ele não convocou novas eleições, permanecendo, ao ver de muitos, ilegalmente no cargo, e ninguém fala nada. O que menos existe na Ucrânia é liberdade, e o que mais sobra lá é corrupção. E isso está fartamente documentada, como eu já coloquei aqui e mostrei. O senador Lindsey Graham, dos Estados Unidos, mostrou um dos motivos dessa defesa que o Ocidente faz da Ucrânia, essa defesa obstinada, em relação ao conflito atual. Ele, Graham, numa entrevista à CBS, no programa Face the Nation, disse o seguinte, que o Washington não deve permitir que a Rússia ganhe a guerra na Ucrânia devido aos ricos depósitos de minerais críticos no território ucraniano, que valem entre 10 e 12 trilhões de dólares e suas terras férteis. Na verdade, a Ucrânia representa para o Ocidente um conjunto de ativos interessantes, uma boa localização estratégica, riquíssima em minerais críticos, um dos melhores solos de terra negra do mundo e um pouco de gás. Eu já disse a vocês, países não têm amigos, têm interesses. Essa é uma realidade da geopolítica. Agora vamos voltar às palavras de Biden de que não autorizaram ataques dentro da Rússia. No conflito na Ucrânia, entre a Rússia e a OTAN, um ataque dentro da Rússia chamou muito a atenção em função dos seus alvos e das possíveis graves repercussões. A Ucrânia alega ter acertado 2 radares russos estratégicos do sistema de alerta precoce de ataques nucleares. Essas 2 estações, Voronezh DM, foram posicionadas fora da cidade de Orsk e na região de Krasnodar, longe das linhas de frente na Ucrânia, e uma delas fica a 2.000 quilômetros de distância da fronteira. A Rússia está bem ciente que os ucranianos não têm nenhuma condição de ter feito o ataque a esses 2 radares, pois eles não possuem a tecnologia necessária e nem pessoal especializado. Esse ataque seria impossível sem informações do terreno e monitoramento por satélite, além de drones ou mísseis de cruzeiro sofisticados, que a Ucrânia não possui. Ademais,
os alvos fazem parte do sistema de detecção precoce da Rússia para monitorar um ataque nuclear feito por mísseis balísticos, ICBMs. Essas estações, esses radares, não foram projetados para monitorar ou se defender de um ataque de mísseis de cruzeiro ou drones de baixa altitude. E o que mais chamou a atenção é que essas duas estações de radar nada têm a ver com a guerra na Ucrânia. Elas não estão envolvidas nessa guerra de forma alguma. Elas não monitoram nada relativo a essa guerra e não estão envolvidas nela. Logo, não eram um alvo elegível. A Rússia está interpretando que esta já não é mais uma guerra por procuração, pois o Ocidente está se envolvendo diretamente. Ademais, e mais grave, o pior é degradar a sua capacidade defensiva para um ataque nuclear, o que pode significar que esse ataque está sendo planejado pelo Ocidente e pode acontecer a qualquer momento. Só se ataca um sistema de defesa quando se está prestes a atacar o país. A Rússia vem entendendo que foi um teste, que foi uma forma de verificar como destruir esses radares antes de um ataque nuclear. De uma forma, inclusive, complementar, estes ataques estão sendo interpretados como uma mensagem de que o Ocidente não permitirá que a Ucrânia perca o seu conflito por procuração, que também não irá buscar por soluções diplomáticas e que, se a Rússia começar a ganhar terreno significativo, todas as opções estarão sobre a mesa. É dessa forma que os russos estão decodificando a mensagem do Ocidente ao atacar estas duas estações, esses dois radares de alerta precoce nuclear. Sendo assim, deve ser levado em conta pelo Ocidente a doutrina russa de defesa contida num documento denominado, abre aspas, Princípios Básicos de Política Estatal da Federação Russa sobre dissuasão nuclear, fecha aspas. Esse documento, publicado pelo Kremlin em 2020, tem um trecho dele onde está escrito o seguinte, abre aspas, as condições que especificam a possibilidade de uso de armas nucleares pela Federação Russa incluem qualquer ataque por um adversário contra locais governamentais ou militares críticos da Federação Russa, cuja interrupção prejudicaria as ações de respostas das forças nucleares. Fecha aspas. Vou repetir. Na doutrina russa, se justifica um ataque nuclear contra qualquer adversário que prejudique as ações de resposta das forças nucleares da Federação Russa. E foi exatamente isso o que aconteceu. Isso posto, os russos podem já considerar justificada uma resposta nuclear tática para fazer cessar aquilo que entendam como um ataque que prejudica suas respostas das forças nucleares, sem nenhuma relação com a guerra na Ucrânia, feito pela OTAN contra sua estrutura crítica de defesa. Na prática, a OTAN, ao se envolver diretamente na guerra, deu partida à Terceira Guerra Mundial, que já começou num crescente escalar. Começa com testes, sentindo a resposta do outro, a sua capacidade de prontidão, e tende a avançar. Como vou mostrar mais à frente, a Rússia já considera uma resposta com armas nucleares táticas. As armas nucleares táticas são ogivas menores, projetadas para destruir alvos sem precipitação radioativa generalizada. Numa declaração recente, Putin disse que a Europa não tem um sistema de alerta precoce e, portanto, está, de certa forma, indefesa. Vou repetir a parte final. Ele disse que a Europa não tem um sistema de alerta precoce e, portanto, está, de certa forma, indefesa. Palavras de Vladimir Putin.
O recado foi dado. Agora vamos juntar as pontas desse movimento. Vamos ver como isso se amarra. Alguns levantam uma questão grave que precisa ser respondida. A pergunta é: a Ucrânia atraiu a confiança dos Estados Unidos ao atacar esses radares ou atacou os sistemas de alerta precoce da Rússia com a aprovação e colaboração dos Estados Unidos? Essa é a pergunta. Pouquíssimos analistas na Rússia acreditam que a resposta é a primeira opção, ou seja, que a Ucrânia agiu de forma rebelde. Eles lembram, em defesa desse seu entendimento, que a Ucrânia já desafiou as exigências públicas dos Estados Unidos de não atingir as refinarias de petróleo russas. Os Estados Unidos havia proibido a Ucrânia de atingir refinarias russas e, mesmo assim, ela o fez. Bom, isso é igualmente grave, pensar assim, pois seria acreditar que os Estados Unidos perderam o controle sobre a Ucrânia e, mesmo assim, lhe fornecem armas poderosas e altamente destrutivas. Seria uma loucura você não ter controle sobre um aliado e, mesmo assim, fornecer a ele armas que podem amanhã se voltar contra você. Todavia, a maioria dos analistas russos considera correta a segunda opção, ou seja, que a OTAN aprovou e fez o ataque, com a Ucrânia apenas assumindo a autoria para evitar um ataque retaliatório nuclear contra a OTAN, deixando então a Ucrânia para pagar o pato, se for o caso. O argumento para defender essa segunda hipótese é que, como eu já mostrei, a Ucrânia não possui capacidade para fazer um ataque deste tipo aos radares russos. Enfim, a resposta a esta pergunta vai nortear futuras ações russas. Muitos militares da Rússia, entendem que esse ataque foi um teste para verificar a prontidão das defesas russas das estações de detecção e alarme precoce, o que pode indicar, como eu já disse, um futuro ataque nuclear. Entretanto, um mau funcionamento desse sistema de alerta precoce russo não interessa a ninguém, nem ao Ocidente, nem à China, nem à Rússia. Esse mau funcionamento de um sistema de alerta precoce nuclear não interessa a ninguém. Por quê? Porque um mau funcionamento pode levar a uma detecção falsa de ataque nuclear por ICBMs e fazer disparar uma retaliação nuclear russa devastadora contra o Ocidente, mesmo que não tenha havido ataque, em função do mau funcionamento e de uma detecção falsa de ataque. Isso seria um risco colossal para todos. A verdade é que esse ataque contra as estações de radar cruzou uma linha vermelha que poucas pessoas estão notando ou percebendo. E os russos colocaram na mesa todas as suas opções, porque, segundo a doutrina russa militar, que eu mostrei agora, segundo essa doutrina, um ataque que possa interromper as suas respostas nucleares justifica um contra-ataque nuclear. A temperatura está subindo rápido e tudo leva a crer que os russos estão ficando sem paciência, porque percebem um risco existencial. Falas irresponsáveis de países oponentes da Rússia também não ajudam e acabam aumentando essa percepção de risco existencial, até porque eles sabem que esta fala pode refletir um pensamento geral da OTAN. Por exemplo, a primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas, disse que a Rússia deveria ser dissolvida e dividida em pequenos países. Esse é um risco existencial inaceitável para o governo russo. Esses pensamentos de confronto direto e decisivo com a OTAN estão agora presentes na cabeça dos líderes da Rússia. Ao falar sobre os riscos de confronto direto com a Europa, o presidente Putin disse o seguinte, abre aspas, eles deveriam estar cientes do que estão brincando,
pois tem pequenas áreas de terra e densas populações. Ele está se referindo, como eu falei, à Europa. Vou repetir. Ele disse: deveriam estar cientes do que estão brincando, pois tem pequenas áreas de terra e densas populações. Esse é um fator que eles deveriam ter em mente antes de falar em atacar profundamente o território russo. Isto é uma coisa séria, e é claro que estamos observando isso de muito perto. Fecha aspas. Vocês sabem que o Macron e alguns outros poucos países defenderam ataques ao território russo. E essa resposta de Putin parece deixar claro até onde eles podem, os russos, chegar. E ele falou ainda, levantando uma questão importante. Putin disse, abre aspas, se essas graves consequências ocorrerem na Europa, como se comportarão os Estados Unidos, tendo em conta a nossa paridade no domínio das armas estratégicas? Fecha aspas. Pois é, esse parece ser o ponto faltante para a decisão russa. Ter uma convicção de qual será a resposta dos Estados Unidos a um ataque nuclear tático contra a Europa. Alguns analistas russos têm posto em xeque a ideia de que os Estados Unidos realmente farão um ataque nuclear retaliatório, arriscando devastar o seu próprio país após um ataque nuclear tático russo contra a Europa. Até que ponto, esses analistas perguntam, os Estados Unidos estão dispostos a morrer pela Europa? Muitos russos começaram a expressar dúvida relevante sobre a disposição dos Estados Unidos de comprar esta briga para além do discurso e da retórica. Dmitry Suslov, um especialista russo conceituado, propôs levar a cabo um teste nuclear demonstrativo. Já o presidente honorário do influente Conselho de Política Externa e de Defesa da Rússia, Sergei Karaganov, um intelectual influente e respeitado, que vem assessorando vários presidentes russos desde Boris Yeltsin, foi mais longe. Karaganov escreveu um artigo sobre as armas nucleares, o seu papel e as condições da sua utilização. E nesse artigo ele explicou por que razão a Rússia deveria bombardear a Europa a fim de dissuadir os Estados Unidos. É uma estratégia ligada ao conceito de escalar para desescalar. Suas razões passam a ideia de que a guerra com a OTAN na Ucrânia não pode durar para sempre e, para encerrá-la, será necessário cortar o fluxo de recursos do Ocidente para a Ucrânia e que a OTAN já não respeita os interesses legítimos da Rússia e, por isso, não o fará voluntariamente. No artigo dele, esse Karaganov, que é presidente honorário do Conselho de Política Externa e de Defesa da Rússia, nesse seu texto, ele diz que é necessário escalar com maior dissuasão e complementa, fecha aspas, abre aspas, desculpe, se os atuais líderes ocidentais se recusarem a recuar, então teremos de atingir um grupo de alvos em vários países para trazer aqueles que perderam a razão de volta à razão, fecha aspas. E depois ele continua, abre aspas, só se houver um louco na Casa Branca que também odeie o seu próprio país é que os Estados Unidos decidirão atacar em defesa dos europeus e convidarão a retaliação. Se isso não for feito, não só a Rússia, e aí ele se referindo ao ataque nuclear tático contra a Europa. Se isso não for feito, não só a Rússia poderá perecer, mas muito provavelmente toda a civilização humana acabará. Fecha aspas. Assim, Karaganov, que é uma pessoa influente dentro da Rússia, está convencido de que é de importância existencial para a humanidade que a Rússia destrua a Europa. Ou seja, ele defende que somente um ataque nuclear tático à Europa
pode dissuadir os Estados Unidos e evitar uma catástrofe nuclear com extermínio massivo. Segundo alguns russos influentes, essa ideia de Karaganov é o melhor caminho até agora proposto. E, em sua defesa, argumentam que a nova rodada de sanções do G7 contra a Rússia e o acordo de segurança que Biden assinou com Zelensky para mais 10 anos de assistência mostram que o Ocidente não vai parar. A Europa não possui sistema de alerta precoce e não teria defesa contra os mísseis hipersônicos russos com ogivas nucleares. Esta fase do ataque à Europa é considerada pelos militares russos como a mais fácil. A questão mais complexa é mensurar a disposição dos Estados Unidos de destruir o seu próprio país, que não teria sido atacado, sem poder mudar a destruição que a Europa já sofreu, tendo sido devastada. Um ataque de retaliação dos Estados Unidos não mudaria o ocorrido na Europa e o preço seria a devastação do seu próprio país, segundo a avaliação dos militares russos. E eles perguntam: será que os Estados Unidos se suicidariam pela Europa? Tem aumentado o número de analistas russos e pessoas influentes que acreditam que os Estados Unidos vão se conter e lamentar, ou se restringir a uma resposta limitada para salvar a honra, mas não deflagrariam um conflito global. Esse pensamento é bastante perigoso, à medida que ele avança na elite russa, porque encoraja o ataque à Europa. Isto talvez explique a fala de Putin e a impaciência de Medvedev. Há uma formação persistente de um consenso de que esta é a única forma de parar o que acreditam ser uma agressão injusta e uma ameaça existencial para toda a Rússia. Putin, no último esforço, propôs um acordo com a Ucrânia, desde que respeitado 2 pontos. A Ucrânia retirar as suas tropas das 4 regiões anexadas pela Rússia e assumir um compromisso formal e público de não adesão à OTAN. Putin fez essa proposta recentemente. Se a Ucrânia cumprir essas 2 exigências, ele, Putin, ordenará um cessar-fogo no mesmo minuto. Parece, essa proposta, ser um ato para aliviar a sua própria consciência, a de Putin, após ordenar um ataque nuclear. Porque aí ele poderia dizer que tentou a paz até o último minuto. O crescimento dessa ideia exposta por mim agora, dentro da Rússia, onde a Rússia se vê em risco existencial e sem saída, é altamente preocupante. Nunca estivemos na história recente tão próximos de um confronto nuclear como agora. É sabido que uma aniquilação total dos humanos de superfície não será permitida, mas a permissão para um ajuste de ritmo vem sendo considerada. Infelizmente, os humanos de superfície muitas vezes só aprendem pela dor. Vamos esperar pelo melhor, mas estar preparados para o pior. Ser otimista e ter fé não significa ser omisso e imprudente. Esteja pronto. Está tudo muito claro para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, para quem quer entender. O tempo urge. Por isso, a orientação. Não desperdice a sua energia. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Só se desilude quem se ilude. O efeito dominó está em andamento rápido e próximo do fim. Todo jogo acaba ou muda de fase. O checkmate global está em processo de finalização.